Bom, a gente convidou a Tainá, minha amiga, enfermeira, para participar da nossa live. A gente vai abordar o assunto sobre obesidade infantil, né? Vamos colocar algumas pautas aí, né, no meio do nosso papo. Tem um pessoal aqui também que vai participar, tá aqui. Tainá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você quer se apresentar? Vamos. Bom, meu nome é Tainá, né? Eu sou instrumentadora cirúrgica, especializada em videolaparoscopia, enfermeira e faço atualmente aí pós-graduação em saúde da mulher, né? E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje. Bem-vinda. Nós somos estudantes de nutrição, né? Eu tô aqui representando o pessoal, né? O grupo, mas aqui também tá todo mundo estudante também. A gente tá no 5º semestre. E o assunto que a gente escolheu para falar foi sobre obesidade infantil, né? É um assunto que, assim, tá super, né, sendo falado, até porque a gente viu a prevalência, dei uma pesquisada sobre a prevalência, né, da obesidade e, inclusive, parece que cresceu bastante agora na pandemia, né? Bastante. Se a gente for pensar assim, na prevalência, né, e nos casos de incidência também da obesidade infantil, eu já estava até vendo uma reportagem recente do Ministério da Saúde, que fala que 6,4 milhões de crianças no ano de 2021, né, então é recente esses dados, essas crianças tiveram sobrepeso. Dentre essas crianças, 3 milhões evoluíram para uma obesidade infantil, né? O que é muito preocupante no cenário de hoje. A gente vê que o índice de crianças com obesidade infantil está subindo praticamente ali lado a lado com o índice de adultos obesos também, né? O que pode interferir aí grandemente na saúde. Com certeza. Pessoal, vocês querem abordar alguma coisa também? Querem falar, né? Tirar alguma dúvida com ela também? Acho que esse é o momento, né? Sim. Tainá, prazer, sou o Felipe. Prazer. Tainá, eu queria te fazer uma pergunta. A sua opinião, né? Como que é a falta de informação contribui para a obesidade infantil? Olha, eu acho que a falta de informação é uma das coisas que mais contribui, né, na verdade, para essa obesidade infantil. Por quê? As pessoas hoje, além delas não terem muitas vezes acesso à informação, elas não têm conhecimento de que muitas vezes muitas pessoas pensam que isso é algo normal, né, algo que pode acontecer. Então, assim, é uma coisa bem legal até, a Anvisa, em 2022, agora em outubro de 2022, eles fizeram uma aprovação para que nos rótulos dos alimentos tivesse uma lupa maior, né, indicando ali o valor de teor de açúcar ou de gordura, sódio, né, de uma forma de tentar alertar ainda mais a população. Só que eu vejo hoje uma dificuldade muito grande com relação a isso. Por quê? As pessoas, elas não têm conhecimento, elas não sabem aonde procurar muitas vezes um conhecimento ou não têm às vezes condições financeiras para isso também, né, que é algo que impacta bastante nessa parte. Eu acho que é justamente também a falta de condições financeiras, que às vezes a renda, né? A renda da pessoa também então interfere bastante. O que a criança vai comer é o que tiver ali disponível e nem sempre é o mais saudável, o mais indicado, né, para aquela criança. E deveriam existir, eu acho que mais iniciativas públicas, palestras, né, formas de estar conscientizando a nossa população sobre essa problemática que vem crescendo aí cada vez mais. Com certeza. Perfeito. Eu acho que o pessoal quer participar um pouco mais também, né? Quem que vai ficar com a próxima pauta, a próxima pergunta? Tudo bem, Tainá? Tudo bem, e você? Prazer. Prazer. Eu gostaria de saber
Olha, os riscos eles são inúmeros, tá? Principalmente se a criança ela já tem algum tipo de comorbidade, né? Então, por exemplo, uma criança que ela tem uma bronquite asmática, né? Uma doença respiratória, ela tendo uma obesidade infantil, isso vai agravar ainda mais esse quadro respiratório dessa criança, né? Além de poder desenvolver também diabetes, hipertensão, né? Câncer é um dos riscos que está associado também à obesidade infantil. O colesterol alto, déficit de vitaminas e proteínas muitas vezes, né? E assim, até mesmo doenças ósseas e cardiovasculares, com o decorrer do tempo, essa criança ela pode estar desenvolvendo por conta dessa obesidade infantil que ela tem. Tem bastante coisa. O que é muito preocupante. Essas questões crônicas, principalmente, né? A diabetes, enfim. Com que certeza. já é uma coisa que já está bastante acontecendo, né? Com as pessoas até mais idosas, né? Adultos. E aí isso já desenvolver numa criança também. Exatamente. E assim, é algo que, por exemplo, a diabetes tipo 2, né? É algo que é puramente alimentação ali. Então, às vezes a criança ela é submetida a uma doença que pode acompanhar ela aí para o resto da vida, né, por conta de um período que ela não se alimentou adequadamente, né, a família também, né, muitas vezes os riscos também hereditários. Então, se o familiar ele tem já uma hipertensão, um diabetes, vai aumentar ainda mais, né, a probabilidade dessa criança desenvolver também esse tipo de doença, né? O que nos preocupa e que justamente eu acho que é muito importante, né, os pais eles fazerem esse acompanhamento, tanto médico, né, com nutricionista, com enfermeiro, toda uma equipe multidisciplinar para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Que é algo que vem crescendo cada vez mais. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Quem que vai fazer? Prazer, Tainá. Eu gostaria de saber um pouquinho quais seriam os sinais de alerta, né, frente à obesidade infantil. Certo, o prazer é todo meu. E assim, eu acho que o principal fator de sinal de alerta, né, é o próprio sobrepeso, né? Então, perceber que a criança ela tá adquirindo mais papada, né? Tá um pouquinho acima do peso comparado às outras crianças. Uma coisa que eu acho muito importante também é o sinal que aquela criança vai demonstrar para os pais. Então, por exemplo, dores de cabeça, a criança pode ter e pode estar atrelado ali à questão da alimentação, né? Pode ter dores na barriga, né? Então no estômago, intestino, quadros de diarreia também são muito comuns quando tem um desequilíbrio alimentar ali na vida dessa criança, né? E o próprio IMC, né? Que a gente tem aí o índice, acho que vocês sabem muito melhor de massa corporal. Exatamente. O índice de massa corporal, que é pro acompanhamento também, né? Para ver se essa criança ela tá acima do peso, se tá abaixo do peso, né? Ou no caso aqui, se ela já tem uma obesidade também. Né? Então eu acho que esses são os principais sinais, assim, que os pais eles têm que ficar atentos. Fazer uma avaliação física também, acho interessante, né? Com certeza. Medidas, dobras cutâneas, né? É interessante fazer para ver como que tá, né? Como que tá o índice, né? De gordura e tudo mais. Exato. E até mesmo acompanhamento, né? Porque às vezes a criança, ela fala, tô com dor de barriga, tô com dor de barriga. E aí faz exame, faz tudo, não acusa nada, né? Às vezes está atrelado justamente à alimentação, né? E a gente pensa assim, a pessoa quando a criança que ela é obesa, ela come de tudo, nem sempre, né? Eu acho que na maior parte dos casos é o contrário até. Então é uma criança que ela pode estar com quadro de obesidade, mas ela pode estar desidratada, ela pode estar desnutrida, né? Porque ela não está se alimentando de acordo com os componentes que o corpo precisa, né? E isso é um risco, assim, altíssimo. Sim.
Bom, a gente sabe que a alimentação envolve muita coisa, né? Então eu acredito até que essa parte, essa criança também que é muito sedentária, né? Come muito industrializado, alimentos assim com alto teor calórico, né? Então, às vezes ela tá ali com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e aquilo é recorrente, e às vezes vai tratando ali, toma aqui um dipirona, tá? E às vezes é justamente por conta da alimentação. Exatamente. Né? Eu acho que você bateu num ponto, assim, muito importante. Porque a questão da dipirona, né? Pô, a criança tá com dor, dá ali o remedinho e tal. Só que aí você tá mascarando um sintoma, né? Exato. E não tá tratando ali a causa realmente daquela criança. Problema, né? E, inclusive, eu acho que assim, antes da pandemia também, mas depois da pandemia, eu acho que deu uma aumentada também na questão do sedentarismo infantil, né? Que colabora para a obesidade infantil. Porque hoje em dia as crianças não podem mais brincar na rua, né? Às vezes não tem quintal em casa, então elas estão ali, normalmente, né? A gente vê muito isso ali no celular, vídeo no YouTube, sempre sentada, né? Ou tá no videogame e tal. Sim. Então, nem mesmo exercitar a nível de brincadeira, as crianças não têm feito mais isso, né? O que gera aí maior índice também da obesidade. E na pandemia elas ficaram muito paradas, assim, né? Porque as crianças, Totalmente. às vezes, elas estão na escola e tal, e ali às vezes tem uma atividade física, tem uma brincadeira, né? E acaba exercendo um pouco mais. E, a criança trancafiada dentro de casa, né? Pra gente que era adulto já era difícil, né? Ficar na pandemia trancado dentro de casa. Então você imagina a criança. E aí ficou muito mais tela, né? Muita tela em Muita excesso. tela. E assim, é uma questão, porque uma coisa vai puxando outra, né? A criança ela já tá ali com uma má alimentação, já tá ali com os riscos por conta dessa má alimentação. Aí fica nas telas, né? Muito tempo ali pode atrapalhar a questão da visão da criança também, né? Às vezes até atividades de cognição também, porque é muito importante, eu acho, que os pais eles tenham esse olhar sobre os filhos, né, sobre as nossas crianças, de que, não, peraí, como que tá sendo o tempo do meu filho? É um tempo de qualidade que ele tá gastando, é um tempo, é uma criança que brinca também, né, para que tudo seja dosado de uma forma que não vá prejudicar essa criança. Exatamente. Gente, vamos para a próxima pauta. Quem que é a próxima pessoa que vai perguntar? Novamente, tá? Tainá, é o Felipe, tá? Bom, Tainá, me responde uma coisa. Quanto ao peso da mãe durante a gravidez, como que isso influencia a obesidade infantil? Olha, tem algumas pesquisas que mostram que o peso da mãe, né, durante a gestação, se é uma gestante que ela teve um aumento considerado de peso, estando com sobrepeso, né, durante a gestação, essa criança, além do fator genético, né, hereditário, que vai influenciar, porque se a sua família ela tem ali já um histórico de sobrepeso, de obesidade, isso vai influenciar diretamente na vida da criança, provavelmente, né? E durante a gestação, quando ela tem esse sobrepeso, a criança ela tem um aumento de probabilidade maior de evoluir para um sobrepeso, uma obesidade, principalmente na faixa dos 2 anos de idade. Que é interessante, né? A gente não... 2 anos, né? E é onde mais a criança, ela vai ter essa probabilidade de aumento de peso. Fora isso, eu acho importante a gente relatar aqui também sobre a amamentação, né? Porque hoje a gente vê que por conta da correria, né, do dia a dia, hoje as mulheres trabalham, as mulheres saem, não tem mais como ficar só em casa muitas vezes com as crianças, né? E acaba que a amamentação também, ou por estresse, ou por uma depressão pós-parto, por N fatores que podem influenciar esse processo, as mulheres têm deixado de amamentar muitas vezes a criança até os 6 meses, pelo menos, de idade. Que é quando começa a introdução alimentar Que é quando também, começa. né? Exatamente. Eu vejo que as crianças que elas
não têm o acesso, né, à amamentação, Uhum. elas têm tanto uma probabilidade maior de déficit, né, de proteínico, uma imunidade mais baixa, quanto também, muitas vezes, nessa integração alimentar, é onde vai começar ali já aparecer o sobrepeso. Porque a criança, ela precisa ser nutrida, mas nem sempre ela está com uma alimentação ideal ali, inclusive na introdução alimentar, né? Uhum. É o que a gente fala que tem um período, inclusive, né? Que é o período dos 100 dias, né? Do 1000 dias, desculpa, 1000 dias, né? Isso. Que é até os 2 anos de idade, né? Da criança. O tanto que é importante a alimentação, né? A amamentação, mas também a introdução alimentar correta dessa criança, para que tenha um cuidado um pouco maior ali aos 2 anos. Tem muita gente que já começa no doce, Exato. a criança muito pequena, e aí já vicia o paladar no doce ou no salgado, e aí aquela criança fica com aquele paladar viciado também. Com né? certeza, com certeza. Tem essa questão também. Então, importante que se atente a esse tempo adequado, alimentação adequada, a introdução alimentar adequada, a amamentação Exato. adequada. A gente sabe que, né, tem alguns casos, como você falou, que não tem como, né, você continuar a amamentação, mas que seja uma introdução correta, que os pais Sim. tenham esse conhecimento, né? Exato. De ter essa alimentação mais adequada, né? E- Nesse período, pelo menos, né? Exato. E isso linka muito com a falta de informação também, né? Que a gente já falou aqui hoje. Porque tem mãe, às vezes, que pensa, pô, meu leite não é o suficiente para minha criança. Ela acha que a fórmula, muitas vezes, vai ser melhor para essa criança do que o leite materno. E não é. Nem um pouco, Né? né? Isso daí é totalmente Uhum. fake. Tá? Nada supera, né? O Leite materno, exatamente. E às vezes a mãe até acha que... Porque a gente sabe que é difícil ali no momento da amamentação, né? O bebezinho, até o bebezinho pegar ali a amamentação. E aí você começa a fazer a introdução da fórmula, por exemplo, e o bebê já fica com aquela facilidade de sucção, que é muito mais fácil do que o peito, né, na mamadeira. Exato. E aí ele abandona o peito, ele não quer, ele fala, meu, por que eu vou ficar gastando energia aqui, né? Exatamente. Tendo um gasto calórico aqui na amamentação, sendo que na mamadeira vem muito mais rápido. Exato. E aí a mãe começa a achar que o bebezinho tá com fome, tá passando. Por isso que precisa realmente de uma orientação adequada, né? Uma enfermeira, acompanhamento. uma nutricionista, né? Uma Pediatra, pediatra, toda uma multidisciplinar. equipe, exatamente. É extremamente Pra importante. orientar essa mãe da Sim. forma mais correta possível, né? Exato. E às vezes até a mãe, assim, questão da pega do bebê também, né? Então, ela vai e o bebê não tá, né, posicionado Uhum. adequadamente. Porque tem até isso, tem a questão Tem. da posição do bebê, Tem a né? posição da cabecinha, o corpinho, a Uhum. boquinha, né, a bochechinha. Então, são todos os detalhezinhos que às vezes o bebê ele tá com uma pega errado, né? Não tá ganhando peso esse bebê, né? Aí a mãe, pô, vou começar com a introdução alimentar. Aí ela quer entuchar a fórmula, quer entuchar um monte de coisa que ela fala, não, meu filho, o problema é o meu leite, né? Mas não é o leite. Não tá? é o leite. Então, é muito Tem a importante questão do o estresse acompanhamento. também, que é muito importante. Né? Totalmente. Essa questão hormonal, ocitocina, prolactina, também tem tudo a ver ali com a questão de Com amamentação, certeza. né? Mas vamos pro próximo tema? Vamos. Pessoal, próximo tópico, quem ficou? Boa tarde, tudo bem e você? Não, tô bem também. Como já falamos um pouco sobre a falta de informação, né, um pouco dos maus hábitos, agora eu queria que você pudesse dar algumas dicas para introduzir alimentação saudável na vida da criança e de como dar essas dicas assim para os pais e para a família da criança. Uhum. Certo. Então, assim, eu acho que a introdução alimentar, ela tem que ser uma coisa leve, né? Então, não tem que ser aquilo de querer obrigar a criança, né? Querer mandar assim na criança, porque vai transformar aquilo numa coisa negativa para a criança, né? Ela vai associar de forma negativa. Então, hora de comer, ai que saco,
né? Então, eu acho que tem brincadeiras, né, que dá pra ser feito com essa criança. Preparar ali a alimentação, tem gente, eu acho fofo demais. Quando coloca, tipo, uns rostinhos, sabe? Uma brincadeirinha ali, Faz uma né? Pra animar a brincadeirinha. criança. Exato. E assim, principalmente uma rotina, né? Eu A acho criança que falta precisa de rotina. Então, aquela coisa de, vai comer, sentar na mesa, né? Colocar lá o pratinho, comer, né? Mastigar da forma adequada também, né? E eu acho que o exemplo nesse caso é muito importante também. Porque se são pais que comem fritura todos os dias, que comem pizza todo final de semana, né, que acaba extrapolando às vezes no fast food, em alimentações muito processadas, né, super processadas. Ultra, né? Em alguns casos a pessoa vive de ultraprocessado, né? Exato. Com certeza aquela criança vai querer comer as mesmas coisas que os pais, né? E os pais às vezes vão ofertar também por falta de conhecimento. Exatamente. Então eu acho que a rotina é muito importante. E uma coisa também que eu acho muito ideal, né, nós profissionais da área da saúde, é darmos também um acolhimento para essa família, né? Porque os pais, eles não são obrigados a saber como que tem que ser a alimentação, como que ser a introdução alimentar. E às vezes a gente vê alguns casos de profissionais acaba sendo rude com o familiar, né? Julgamento, né? Com olhar de julgamento para os pais. E isso é uma coisa que só vai afastar aquele pai, né? Da área da saúde, né? De fazer os acompanhamentos ideal para aquela criança. E ao mesmo tempo não vai ajudar também para que melhore alguma coisa. Então, nosso acolhimento, né? Realmente explicar, tirar dúvidas, né? Olha, mãe, a senhora pode fazer assim, assim, com a criança. Você dá dicas, né? Aconselhar, conversar com os pais. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que grande parte do problema hoje em dia não responsabilizando ou culpabilizando os pais, mas assim, criança não tem autonomia, gente. Então quem tem autonomia são os pais. Muitas vezes, né, os pais não têm tempo para ficar com as crianças, então a melhor opção ali é os avós ou uma babá, enfim. Quem que cuide da criança, essa pessoa precisa estar muito bem orientada, né? Então tem várias formas assim da gente trazer essa criança para mais perto da alimentação saudável. Então, até mesmo levar mais ao mercado, participar das compras, fazer essa criança interagir. Olha, vamos pegar aqui um brócolis, olha esse alface, que bonito. Ajuda aqui a mamãe, a vovó a escolher essa fruta que você mais gosta. Esse tipo de coisa, trazer a criança mais para o mundo da alimentação. O próprio momento de cozinhar também, o momento né? de cozinhar. Criar uma coisa legal ali. Porque você acaba trazendo, então você faz ali, leva no mercado, traz para cozinhar, deixa essa criança ali picar alguma coisa, né? Desde que seja com muita segurança, de que os pais estejam, né, acompanhando ali a criança do que ela tá fazendo, né? Não dá uma faca pra criança, não. Mas assim, algo que dê pra ela participar, que seja seguro, né, pra essa criança também. Mas que traga ela para esse meio, então deixa ela arrumar a mesa e ter aquele momento. Uma coisa que a gente vê muito assim na nutrição, nós como estudantes de nutrição, é um momento em família, o tanto que isso é importante. Então você sentar na mesa, tirar o celular de lado, ter aquele momento em família, sabe? Isso é muito importante, porque isso traz também uma coisa boa, né? Traz ali uma lembrança. Aquela criança, depois ela vai relembrar daquele momento, em algum momento lá da vida dela, quando ela estiver adulta, na fase adulta, ela vai lembrar disso, né? Isso é lembranças também boas, né? Lembranças positivas. Ter um momento em família. Hoje em dia o pessoal fica muito no celular, fica muito em tela, então às vezes você senta na mesa, tá todo mundo ao redor no celular. Então assim, começar a trazer a criança para o mundo da alimentação, onde isso seja divertido para ela, né? E tenha esse momento em família. Eu acho isso muito importante. Totalmente. E é assim, muito válido. Até também evitar palavras negativas relacionadas à alimentação. Por exemplo, eu tive o caso de uma paciente um tempo atrás que ela se alimenta super mal. Hoje ela é uma mulher adulta, se alimenta super mal. E por quê? Ela fala que ela tem nojo da comida.
Olha Então, o que acontece? Quando ela era criança, ela ouvia muito dos pais reclamarem na hora de fazer o alimento. Reclamar, ai, tem que cozinhar de novo, ai, sabe, Sim. coisa assim. Isso é algo que fica impregnado no nosso subconsciente. Exatamente. E que trabalha profundamente. Então, um caso dela totalmente... hoje ela tem diabetes, ela é uma pessoa hipertensa, ela tem uma obesidade. E por quê? Talvez um pouquinho dessa sementinha que foi colocada ali na infância, né? De sempre palavras negativas relacionadas à alimentação. De ver esse momento como um problema, Como né? um problema. Como algo que deveria ser gostoso, deveria ser feito em família, né? Exato. Isso é muito importante, né? Isso, de todo o tema aqui que a gente tá falando, assim, algo que eu acho que porque os pais realmente precisam estar muito bem orientados. Com certeza. Por nós, né? Profissionais da saúde. Nós temos esse papel, né? De orientar, de trazer, deles terem essa consciência. Claro que envolve uma questão de renda também e tudo mais. Mas desde que, né, Fazer mais tenha um ações, profissional. né, Exatamente. Ações públicas, palestras. Tem até a cartilha que a gente estava conversando esses dias, inclusive. Como que chama a cartilha? Que acho que foi o Ministério da Saúde, né? Que colocou para introdução alimentar da criança. Então, as pessoas não têm conhecimento. Guia de alimentação, O guia de né? alimentação. O guia alimentar, né? Que a gente tem ali o guia alimentar de várias formas, né? E ele é super fácil de ler. E eu acho que isso deveria estar mais, né? O pessoal deveria ter mais acesso a isso, né? E a gente comentou disso, por exemplo, e a Tainá, como enfermeira, ela não tinha o conhecimento do guia. Eu mesma não sabia desse guia. E a gente conversando a respeito disso. Então, assim, precisa estar mais, né? Exato. Essa informação também. Ser divulgado, né? Precisa de uma divulgação maior. E assim, tanta coisa que a gente vê que é divulgado hoje em dia, né? Hoje tem as redes sociais, tem aí a televisão, tudo, tantos meios, né? E às vezes essas pautas eu acho que fica muito escondido, muito nas sombras. É algo que a gente, como nova geração aí de profissionais da área da saúde, eu acho que a gente tem que virar esse quadro, entendeu? Então, realmente, focar para que a gente consiga levar o máximo de informação possível para as pessoas em geral, todas as pessoas. Sim. Vamos abordar nosso último tema agora. Pessoal, quem que vai falar agora sobre o último tema? Eu gostaria de saber também um pouquinho qual seria o papel da enfermagem em relação à obesidade, quando a gente se trata desse tema, né? Vamos lá. Então, assim, a enfermagem em si, ela meio que abrange uma parte, né? Mas claro que é necessário um atendimento com uma equipe multidisciplinar, né? Então, voltado para a criança, no caso, ela tem que fazer o acompanhamento com o pediatra, com o enfermeiro, com o nutricionista, né? E dependendo do caso, né? Se ela tiver alguma outra comorbidade, com o especialista na comorbidade também. No caso da enfermagem, a gente vê muito esse tipo de atendimento presente, principalmente, eu acho que nos postos, pelo SUS, né? Posto de saúde, estratégia de saúde da família, né? Porque o enfermeiro ele tem mais autonomia nesses lugares para poder fazer as consultas de enfermagem. Então, desde que o bebê nasceu esse bebê, ele tem que fazer o acompanhamento com o pediatra, de tempos em tempos tem os espaços de tempo, né? E com o enfermeiro também, porque a gente vai avaliar também tanto a parte de índice de massa corpórea dessa criança, né? Como também a taxa de crescimento e de peso, né, dessas crianças, para ver se está tudo dentro do parâmetro. E isso é muito importante, as pessoas não valorizam muito isso, né? Então, assim, é um acompanhamento muito voltado para essa área também. E eu acho que, principalmente, a gente falar, assim, de olhar holístico, né? O que é isso, olhar holístico? Então, é ver aquela pessoa por completo.
tá, essa criança ela tá com déficit alimentar, né, seja uma obesidade no caso, mas por quê? Né, como que é a vida dessa família? Eles têm saneamento dentro de casa, né, como que funciona as compras do mês deles? Essa mãe ela tem conhecimento sobre a necessidade alimentar dessa criança, porque a gente tem que focar principalmente, eu acho que na causa e não no sintoma, né? Porque se a gente consegue trazer essa família, né, explicar, tá ali, realmente dar uma atenção, você vai mudar ali a trajetória de vida deles, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior impacto, assim, dentro da enfermagem, porque a gente acaba que atendendo vários tipos de pacientes diferentes, com problemáticas diferentes, né? E a gente dá uma atenção especial e já encaminha também para o especialista, no caso, o nutricionista, sempre que necessário. Sim, o pessoal usa um pouco também da visão da enfermagem, muito dentro do hospital só, né? Exato. Isso acaba que é tão, né, abrange tanta coisa a enfermagem, eu acho que dá pra gente trabalhar com a enfermagem em várias questões, né? Com Não certeza. só dentro do hospital. Com Né? certeza. A enfermagem aí é uma área que ampla, né? Muito. Ampla. E tem aberto cada vez mais, né? Então, hoje a gente tem aí enfermeiros que trabalham no hospitalar, trabalham pelo SUS, né, na UBS, AMA, trabalha em clínicas, né? Muitos enfermeiros, inclusive, estão abrindo seu próprio negócio, isso né? é muito legal. Entrou também agora para a parte de estética, né? De fisioterapia. E assim, eu acho que o home care, né? O home care tá aí hoje em dia. Então, é uma área que vem abrangendo bastante, né? Vem crescendo bastante, só que as pessoas ainda não têm, às vezes, esse conhecimento. Ah, mas como assim? Enfermeiro faz consulta? Né? E aí a gente, não, peraí. Então, é uma informação também que a gente tem que trazer à população, porque é um acompanhamento de extrema importância, né? A nível até de medicamentos também, fazer um acompanhamento. A criança tá com essas questões, né? Ela tá fazendo um acompanhamento. O que deu nesses exames? Vamos ver os exames de sangue, vamos ver os exames de fezes, de urina. Passar uma orientação para aquela família, né? E realmente poder ajudar eles ali de uma forma bem abrangente, com foco também na problemática, né? Que no caso seria a obesidade infantil da criança. Sim. É isso, gente. Acho que a gente conseguiu, né? Falar bastante coisa, foi bem produtivo. Acho que a gente conseguiu falar dos assuntos assim mais importantes. Acho que ficou bastante dica aí, né? Bastante informação. Acho que ficou muito legal. Pessoal, muito obrigada, viu, por participarem. Obrigada pelas perguntas. Tá bom? Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Adorei. Vamos fazendo mais vezes. Com certeza. Então E manda aí, isso. gente. Manda aí pra gente também. Vamos as ver pautas, outras pautas, assuntos né? que Da vocês gente querem. falar outras coisas, né? A respeito. Tá bom? Quem sabe a gente não vem da próxima vez, né? Falando um pouco sobre os Nossa. idosos. Com certeza. Né? Tem coisa pra falar, né? Que você vem. Você sabe muito bem. Então tá bom. Então é isso. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até.